Vamos então para a parte 2, onde de fato os jogos começam. Isso, os alunos mentores estão assistindo ao vivo da academia, eles meio que vão ficar morando lá na escola, se eles quiserem, para ver tudo ao vivo, né? Tá tudo sendo controlado dali mesmo. Inclusive, nessa edição, os idealizadores dos jogos ficavam em uma salinha super pequena ali na universidade mesmo. Não era nada como a gente vê na trilogia principal, era tudo bem experimental. Aí estão todos os alunos reunidos, né, pro grande começo dos jogos. E assim que começa, lembra do tributo do Sejanus que estava desaparecido depois da explosão que ele fugiu? Pois bem, a abertura dos jogos é nada menos que esse tributo, o nome dele é Marcos, pendurado pelo pescoço com uma bandeira da capital atrás. É uma cena grotesca, terrível, o menino tá vivo, todo machucado, espancado, e é assim que começam os jogos. O CJ nos dá um show, claro, ele joga cadeira, grita, chama todos eles de monstro, e lá dentro da arena, uma das tributos acaba até matando o Marcos por misericórdia, porque ele tá numa situação deplorável. Isso, os mentores ficam lá assistindo, participando, tem entrevistas ao vivo, mas como tudo é muito improvisado, nunca tinha acontecido isso de aposta, de interação com os tributos dentro da arena. Ninguém ligava mesmo, a transmissão é bem mais ou menos, com um apresentador bem murcho, eles nem sabem a hora que pega entrevista, a hora que entra ao vivo, e para completar, dentro da arena não tem som em todos os lugares, então o que os tributos fizeram? Entraram pros túneis, né, que é um campo de futebol abandonado, então a transmissão tá às moscas, não tem o que mostrar, não tem ninguém lutando, tá todo mundo escondido, então às vezes os alunos até vão para casa, dormir em casa e voltar no outro dia em horário de aula, porque os tributos se intocaram, não tá acontecendo nada. Mas, depois desse show que o CJ nos deu, ele sumiu. E se passaram alguns dias, ele tá sumido. E aí tá tudo tão monótono que o Snow, nesse dia, foi pra casa dormir. Ele tava ficando na escola, porque na escola eles estavam oferecendo comida, né? Todas as refeições. Então, ele ficava lá, porque pra ele era bom, porque pelo menos ele ia comer. Só que nesse dia, ele decide ir pra casa tomar um banho. E quando ele chega em casa tarde da noite, tá lá a mãe do CJ nos em desespero, perguntando se o Snow sabe aonde o filho dela tá. E o Snow, ele tinha tentado se desvencilhar ao máximo do CJ, porque não ia pegar bem pra ele. Desde um dia lá que a doutora Gal pediu para eles fazerem um texto sobre a memória mais legal que eles tinham da guerra. Isso mesmo, tipo, os próprios alunos ficaram sem reação, porque eles tinham presenciado muita bizarrice na guerra. E, tipo, não tinha nada legal. Aí o Snow disfarçou, entregou uma redação que foi considerada excelente, mas desde esse dia ele decidiu dar uma pausa no Sejanus, porque o Sejanus se recusou a fazer o texto, saiu andando, ficou puto, falou que não tinha nada de legal na guerra. E aí, desde aquela época, ele vinha meio que tentando desvincular a imagem dele do CJ. Tipo assim, a gente não é amigos, a gente tá sendo mentor, mas a gente não é amigo. Só que nessa noite, como a mãe do CJ apareceu lá no apartamento deles do nada, ficou o Snow, a avó dele e a Tidus tentando acalmar a mãe do CJ, né? Quando eles olharam pra televisão que tava ligada, o CJ estava simplesmente dentro da arena. Sim, o CJ apareceu na transmissão lá dentro da arena. Nessa mesma hora, o telefone do apartamento do Snow tocou, a doutora Gal falou assim, o que seu amigo tá fazendo? Aí ele tentou se esquivar, tipo assim, ele não é meu amigo, eu não sei eu não sei o que ele tá fazendo lá, né? Aí ela tá puta e ela fala assim, eu não quero saber, você vai lá na casa dele agora, pega a mãe dele e dá um jeito de tirar ele de lá. Só que a doutora Gala não é nem um pouco besta, ela já tinha percebido naquela época e até comentado como os dois eram próximos. Essa também foi uma das coisas pela qual o Snow decidiu se afastar, ele não queria que ninguém achasse que ele era muito amigo do CJ. Só que nessa hora ele não tem alternativa, porque ele fala assim, olha, eu não preciso ir na casa dele, a mãe dele tá aqui. Aí ela fica, isso porque vocês não eram amigos, hein? Aí o Snow tá puto. Só que não tem jeito, eles pegam o carro, vão até a arena. Nisso, a doutora Gal e o reitor já estão lá na porta. E aí eles falam assim, se vira, você vai lá dentro e faz ele sair de lá. E não deixa nenhum tributo saber que tem alunos lá dentro, porque vocês vão ter que ir sozinho. Não tem como entrar pacificador junto com vocês, porque a transmissão tá rolando, se alguém estiver vendo. Enfim, vocês vão ter que entrar e sair sem ninguém ver, até porque vocês podem ser mortos. Porque eles não querem usar, por exemplo, um alto-falante para mandar o CJ sair de lá, porque isso pode alertar todos os tributos, pode virar uma confusão. E eles não querem que mais uma coisa dê errado nos jogos, não querem que ninguém veja um aluno lá dentro, porque senão o que o povo vai pensar? De novo um aluno lá dentro, de novo tudo saindo do controle. Então, eles diminuem a luz da transmissão aos poucos para fingir que tá escurecendo. E o Snow tá morto de medo, ele pensa, agora ferrou tudo. Ele entra na arena cagando de medo, entra sozinho, aí ele
chega, se aproxima do Sejanus, e aí o Sejanus tá com aquele papo de que, tipo, eu vou morrer em sacrifício, isso é uma forma de protesto, eu vou ficar aqui, eu não vou embora, não importa o que você fale. Aí o Snow já tá puto, morrendo de medo, ele fala assim, então, meu querido, você vai morrer em vão, vai ser totalmente em vão, porque isso não tá sendo nem transmitido, já cortaram a transmissão. Aí o Sejanus fica, como assim? Se eu tô aqui para as pessoas me verem pra ver meu protesto? E aí o Snow, é isso mesmo, bora parar com a palhaçada, porque tipo assim, ninguém tá te vendo, então seu protesto não vai adiantar de nada. Ele tá tentando levar o Sejanus na lábia pros dois saírem dali o mais rápido possível. Só que pro Sejanus isso é uma forma de amizade. Ele fala, nossa, como você é meu amigo, entrou aqui pra me salvar, pra me alertar, obrigado, não sei o quê. O Snow tá com ódio, tipo, meu filho, eu vim pra cá arrastado, vamos embora, mas ele não fala nada porque ele precisa tirar o Sejanus dali de qualquer jeito. Aí, quando eles estão quase saindo, os tributos percebem que tem alunos ali dentro e vão pra cima, porque eles tiveram que passar pelos túneis. E aí, claro que os tributos perceberam uma movimentação estranha e essa hora é bem tensa, eles começam a correr desesperados. E aí o Snow, pra se livrar de um deles, começa a bater muito nesse menino que é um tributo, acaba matando o menino, mas assim, os dois conseguem sair. E aí, quando eles saem, a doutora Gal e o reitor, tipo, nem vão lá saber se eles estão bem, eles continuam ajeitando a transmissão. O Snow tá em frangalhos, óbvio, ele acabou de matar um tributo, acabou de ser caçado também, passou momentos tensos, imagina, ele que era um aluno e mentor, naquele momento ele era como se fosse um tributo também, tava dentro da arena, sujeito a ser morto, então assim, naquele momento ele também foi um tributo. E no outro dia ele ainda tem que voltar para a escola e fingir que nada aconteceu, porque ninguém pode saber disso. Enquanto isso, os jogos seguem, né, brutais, aterrorizantes, alguns estão morrendo de fome, outros se matam mesmo, eles brigam e acabam com a briga um matando o outro, mas a maioria tá realmente escondida nos túneis. Então a doutora Gal chama o Snow lá no laboratório, supostamente para dar um ponto no braço dele, que no dia anterior ele machucou. Ela acaba passando um sermãozinho nele, perguntando como que estar na arena afetou ele, né, como pessoa, e ainda pede para ele falar ao vivo no outro dia, porque mais um aluno morreu decorrente daquele dia lá que a bomba explodiu, e aí a doutora fala que eles vão mandar um recado dos rebeldes. Ela fala que vai dar um jeito de colocar lenha nos jogos, para os jogos acelerarem, e ela fala assim, quando o repórter for lá falar com você ao vivo, fala alguma coisa inteligente. Mas fica tranquilo que nesse momento eu já vou fazer toda uma coisa que vai distrair todo mundo e os jogos vão ficar bons a partir de agora. Ela só fala isso pra ele. Aí quando ele tá saindo do laboratório, ele descobre que a doutora Gal vai mandar aquelas cobras dela, lembra que atacaram a Clemência? Ela vai mandar as cobras pra arena, com o intuito de fazer os tributos saírem dos esconderijos, né? Porque é muita cobra, elas são muito pequenininhas, então ela vai tacar as cobras lá dentro e vai fazer eles saírem dos esconderijos para eles se encontrarem e ter ali uma batalha. O Snow, no calor do momento, no desespero, ele joga um lenço. Ele usava um lenço para poder levar comida para Lucy lá no zoológico, e esse lenço tá com ele. Então ele pensa muito rápido ali, o que ele faz? No desespero, acaba jogando esse lenço dentro do tanque das cobras, porque lembra que elas sentiam o cheiro das pessoas e esse cheiro elas não atacavam? Então ele pensa, vou estar protegendo a Lucy e joga o lenço lá dentro sem pensar nesse tanque que tá indo pra arena. Ele vai pra casa, mas aí depois ele pensa, putz, fiz merda, eu tenho certeza que eu fiz merda. Ele tá morrendo de medo, ele sabe que ele deu um passo em falso, e aí no outro dia é exatamente isso que acontece. Chega o tanque lá na arena, eles jogam as cobras lá dentro, as cobras já chegam matando um monte de tributo, mas tem o efeito contrário com a Lucy, porque ela sai do túnel do nada, cantando uma música como se estivesse encantando as cobras, e as cobras rodeiam ela. Lembra que as cobras são coloridas e o vestido da Lucy também era cheio de babado colorido? Então ela fica cheia de cobra colorida em volta dela, como se fossem os babados do vestido dela, cantando e como se ela estivesse encantando as criaturas. Tudo isso ao vivo, a maior cena. Serviu para distrair as pessoas? Serviu, só que na hora, a doutora Gal vendo ao vivo, ela já sacou tudo o que aconteceu, porque ela criou as cobras, ela lembrou do dia do Snow com a Clemência, enfim, ela já sacou tudo. Ela sabe que não tem como as cobras terem aquele comportamento, que era para elas terem atacado a Lucy, e aí óbvio que depois disso lá na arena alguns tributos morrem picados, né? Enfim, causou a distração esperada, mas também causou maior problema com o Snow. Aí nesse dia choveu, as cobras morreram afogadas e alguns tributos morreram aparentemente do nada dentro dos túneis. Um deles, que ainda estava vivo, percebeu que tinha algo errado
errado, então ele começou a se recusar a comer, mesmo que vinha de fora dos patrocinadores, e faltava muito pouco para a Lucy ganhar. Chegou um momento que só tinha a Lucy e esse menino que percebeu que do nada os tributos estavam morrendo. Nesse mesmo momento ali, nesse mesmo pé, né, nesse andamento dos jogos, o pai do CJ nos anunciou um prêmio, o prêmio Plint, que é o sobrenome da família dele, que seria uma bolsa de estudos para a faculdade todinha do mentor que ganhasse os jogos. Claro que ele fez isso para limpar a barra do CJ, né, depois de tudo que ele tinha feito, só que é a chance do Snow. A Lucy precisa ganhar de qualquer jeito, porque se a Lucy ganhar os jogos, o Snow ganha a bolsa do prêmio Plint. Só que como o Reaper, que é esse tributo, estava se recusando a comer, porque ele começou a sacar que alguma coisa estava acontecendo ali dentro, a Lucy sai do buraco e fica provocando esse menino. E essa comida é qualquer coisa que eles encontrassem ali na arena, no chão mesmo, ou quando algum patrocinador ganhava alguma coisa. E esse tributo estava achando muito estranho as pessoas comerem qualquer coisa que tinha ali e morrer. Então ele estava tomando água somente da chuva. Caía e ficava ali nos buracos, sabe? As poças d'água. Nem as que chegavam por drone, que era de patrocinador que estava mandando para ele tomava. Inclusive o aluno que era o mentor dele ficou puto porque ele ia conseguir a água, o drone levava, o menino não tomava de jeito nenhum, porque ele estava com muito medo. O Snow acabou sacando, porque o Snow estava meio que por trás disso, ele entendeu que era a Lucy que estava matando os tributos, e nesse momento então ele envia água para Lucy de um dos patrocinadores na intenção de que ela vá entender. A Lucy então sai do buraco, vê esse menino bebendo a água da poça e o que ela faz? Ela não envenena a água, porque ela sabe que ele não tá tomando. Ela vai e envenena a poça de água e começa a provocar esse menino para ele correr atrás dela. Como ele tá muito fraco, o sol tá muito quente, ela sabe que vai chegar um momento que ele vai ficar fraco, vai ficar com sede, vai começar a suar e vai tomar a água ali da poça. E dito e feito. Ela provocou ele corre atrás dela, no momento ela entra para os túneis, ele se abaixa para beber água, a água está envenenada e ele morre. Ou seja, Lucy Gray ganha os jogos, Snow é o vencedor do prêmio. Mas os dias de glória dele não duram nem um dia, literalmente, na verdade meia hora depois ele é chamado no escritório do reitor e assim que ele entra, em cima da mesa do reitor tá o estojo de pó compacto enrolado no lenço, lembra que ele colocou dentro do tanque das cobras, e o reitor nem precisa falar nada, só deixa lá em cima da mesa e fica olhando para a cara dele. Entramos então na parte 3 e, gente, vocês não estão preparados. Do nada temos o Snow indo parar no distrito 12 como um pacificador. Sim, ele foi condenado a 20 anos por trapaça e foi tudo tão rápido e tão chocante que a única coisa que ele pediu foi para ir para o distrito 12. Porque ser um pacificador era a pior humilhação possível para alguém, a pessoa só fazia isso quando ela não tinha mais saída mesmo. E o Snow realmente não tinha, até porque durante os jogos a Tigre já tinha falado para ele que a conta de imposto tinha chegado, eles iam perder o apartamento de qualquer forma. Do nada a vida do Snow ruiu, tudo que ele conquistou, todo o fingimento, tudo que ele fez ali para tentar chamar atenção não valeu de nada, ele sequer sabia onde a Lucy estava, praticamente ele não ouviu nada dela depois do final, né? E a esperança que ele tinha é que ela tivesse sido enviada de volta para o distrito 12, e como ninguém queria ir para lá, acabaram aceitando. Agora é uma boa hora para mencionar que o lema da família Snow era Snow cai como a neve, sempre por cima de tudo. Snow em inglês é neve, aliás, né? Mas seguindo lá pro Distrito 12, lá a vida dele praticamente acabou. Ele murchou, o nome dele, o nome Snow não valia mais nada. A vida boa que ele tinha, o prestígio, ali ninguém queria saber se ele era inteligente ou não, se ele era aluno ou não. Ele praticamente entrou em depressão, se perguntando se a vida dele seria só aquilo mesmo. Ele foi parar numa base militar para aprender, né, as coisas de soldado, conhecer alguns colegas, mas assim, murcho. Nosso querido Snow, então, está ali vivendo a sua vidinha mais ou menos, entre os colegas soldados. Ele não curte muito os meninos, mas fazer o que é o que tem. Eis que um belo dia chega lá um novo pacificador, e é quem? Ele mesmo, Sejanus. E, gente, o Sejanus é muito precioso. Ele levou o diploma do Snow, o pai do Sejanus moveu os pauzinhos, porque assim, quando ele foi mandado pro 12, o reitor nem chegou a falar se ele tinha se formado ou não, ele foi simplesmente mandado para lá. Então o Snow sequer sabia se tinha se formado na escola. O Sejanus levou então o diploma para ele, ele ficou super feliz, enfim.
C. Janus também trouxe informações de que Lucy estava sim ali no Distrito 12, estava bem, estava viva. Nas primeiras semanas eles não podiam sair ali do quartel, mas quando eles foram liberados, eles iam sair junto com os amigos, os outros soldados, e eles descobriram que no prego, era um lugar onde funcionava o mercado negro, ia ter a apresentação de uma banda. A banda que ia se apresentar, sim, era a banda da Lucy, eles se chamavam de O Bando. Ela fazia parte dessa banda antes de ser selecionada para ir para os jogos. Inevitavelmente, Snow e Lucy se reencontram, ele acaba conhecendo os outros integrantes ali do bando, e os dois ficam meio que combinando de se ver quando ele tá de folga e pode sair ali do quartel. A vida vai seguindo assim, e o Snow acaba aceitando que ele vai ficar condenado a ficar 20 anos ali nessa vidinha, mas pelo menos agora ele tem a Lucy. Só que como pacificador, ele tem alguns deveres, e um desses deveres é acompanhar execuções. Então tem toda uma coisa em uma certa execução ali que acontece em uma árvore. Para eu não me estender muito, tem uma pessoa que tá presa na base e o C. Janus tá agindo meio estranho. Ninguém sabe quem é essa pessoa. Nem como pacificador o C. Janus tá feliz, a verdade é essa. Era para ele estar supostamente feliz, o pai dele falou: o que você quer? Você quer ir então para os distritos? Vai como pacificador e para de me encher o saco. Já que você não gosta da capital, pode ir, eu tô te liberando, só não estraga o nome da nossa família. Só que também, como pacificador, o C. Janus percebe que nada vai mudar, né? Só por ele estar nos distritos que as coisas funcionam de maneira diferente ali, é até pior. E pro Snow, é ruim o C. Janus ficar se rebelando dessa maneira, ele tá sempre confuso, ele tá sempre questionando ordens, e ele tá estranho. Então o Snow decide ficar de olho no C. Janus. Nessa execução em específico, o Snow notou a presença de gaios tagarelas, que eram uma espécie de tordo que foi criada pela capital. Eles são geneticamente modificados, no caso, mas esses gaios tagarelas estavam criando problema. E aí, lá na base, o Snow propõe deles matarem todos os gaios, então caçarem e matarem, e a capital concorda. Mas antes, eles querem recolher alguns para serem estudados. O que você precisa saber dos gaios é que eles gravam e armazenam o que as pessoas falam. É como se fossem pássaros, né? Só que eles estão ali pousados, você tá achando que é pássaro normal, mas não, ele tá gravando e armazenando tudo que eles estão ouvindo. Isso era usado como arma de guerra um tempo atrás e tal, mas hoje em dia não é mais usado. Então fica decidido que os soldados vão fazer essa captura dos gaios para enviar para a capital até envia mais gente para ajudar. O Snow fica ali com medo de que alguém da capital que tá chegando reconheça ele, porque ele não sabe realmente como ficou a situação dele na capital, ele não sabe se houve um exposed, ele não sabe se descobriram o que ele fez, como que ele conduziu os jogos ali com a Lucy, ele tá no escuro. Ele só se comunica com a prima, né, com a Tigris, por carta, e tudo que ele sabe é que as coisas na casa dele estão péssimas. A Tigris vai ter que vender o apartamento, a avó deles está pior do que nunca, porque ela tá ficando mais velha, né, e ela não aceita que eles vão ter que perder o apartamento, que eles estão pobres, não sei o quê. O C. Janus continua estranho, mas o Snow é obrigado a ficar com ele, porque os soldados só podem sair da base em dupla. Mas enfim, no dia dessa captura ninguém reconhece o Snow como mentor, né, até porque os jogos ainda não eram obrigatórios, então ele meio que não tinha ficado famoso. Quem viu, tipo, não ligou uma coisa com a outra. Uma noite dessas de saída que o Snow tá lá no prego, ele acaba conhecendo o Billy Talp, que era para quem a Lucy cantava aquela música, lembra? Era um casinho ali dela, só que este canalha do Billy Talp se juntou com a filha do prefeito, que é a menina que lá no início a Lucy jogou uma cobra no meio do sorteio ao vivo, lembra? Então, foram os dois que armaram pra Lucy ir pros jogos, pra ela ser sorteada. Imagina, com um boy desse, quem é que precisa de inimigo, né? E os dois ainda ficaram de romance depois que ela foi pra capital. Então a Lucy morre de ódio dele e da filha do prefeito também. Do nada, o C. Janus é pego conversando com esse cara, o Billy Talp, e ele tá desenhando um mapa da base lá onde eles moram no chão. Além disso, no meio ali das apresentações, o C. Janus dava uma sumida quando eles estavam ali no prego. Tipo, ele sumia e do nada ele falava assim: ah, eu fui no banheiro, eu tava aqui o tempo todo, você que não percebeu. O Snow já tá ficando puto, que ele pensa, lá vem o C. Janus querendo criar confusão. E aí, quando ele chega no quarto, ele só confirma que o C. Janus realmente tá armando alguma coisa, porque ele tá com muito dinheiro na mala, e muito dinheiro vivo. Sendo que quando o C. Janus chegou, ele falou que não tinha dinheiro pra nada, eles tinham que ficar trocando as coisas com o pessoal ali do prego pra eles conseguirem beber alguma coisa, quando tinha show, enfim. O Snow, então, faz uma investigação mais profunda e descobre que o C. Janus tá armando um plano com esse tal de Billy pra resgatar uma garota chamada Liu. Lembra que eu falei que tinha uma pessoa
presa na base? Então, é a Lil. E aparentemente o Sejanus vai fugir com os rebeldes pro norte, inclusive é ele quem tá financiando a compra de armas pros rebeldes. É para isso que é o dinheiro que o Sejanus tá escondendo. O Oblitalp faz parte desses rebeldes, desse grupo. Então, assim, o Sejanus tá se metendo em encrenca, leva um tempo, mas o Snow acaba descobrindo todo o plano. E para completar, o Snow consegue persuadir o Sejanus a confessar. E sabe o que ele faz? Gente, o Snow lembra dos Gaios que a capital mandou capturar e deixar alguns para eles estudarem? Lembram que os Gaios, eles armazenam o que as pessoas estão falando? O Snow fala assim: Sejanus, amigão, vem cá no cantinho, me conta o que é que tá acontecendo. Bem do lado do Gaio Tagarela, que tá indo pra capital e começa a gravar a conversa. O Snow tem a esperança de que alguém na capital escute a confissão, principalmente a doutora Gal, pra meio que limpar a barra dele. Tipo assim, olha aí o que eu tô enviando pra vocês, uma confissão de um grupo rebelde. E aí você se pergunta, mas por que ele não vai e dedura o Sejanus, fala pro diretor ali da base? Pronto. Porque, gente, aí pega mal com os outros amigos da base, né? Não podia chegar e simplesmente dedurar o amigo, porque a vida dele poderia se tornar um inferno ali dentro e ele ainda tinha mais 20 anos pela frente. E como lá na capital ele sabe que a barra dele ficou limpa, que ninguém sabia o que tinha se sucedido, era a chance que ele precisava, era o plano ideal. Beleza, à noite ali no prego, o Sejanus sai no meio da apresentação de novo, o Snow vai atrás dele de novo, mas muitas coisas acontecem. O Sejanus tá com o Billy e com o Spruce, que é irmão dessa Lil, que tava presa lá na base e que também faz parte do grupo rebelde. E eles já estão cheios de armas, já conseguiram muita coisa. Só que bem nessa hora, a Mayfair, que é a filha do prefeito, chega e flagra eles ali, escondidos no barracão com um monte de armas. Só que a Lucy também chegou ali, nesse intervalo entre uma música e outra. Ali é como se fosse o camarim da banda. Então o que o Snow faz? Ele atira na filha do prefeito e manda a Lucy sair da cena, porque o Snow tava com medo da menina dedurar todo mundo e ele tava ali no meio e ia se sair como rebelde também, né? Ele era a filha do prefeito. O Billy, por sua vez, fala, se a Lucy vai fugir, eu também vou. Só que aí o Spruce, que é esse outro rebelde, atira no Billy, ou seja, a gente tem 2 mortos, sendo um a filha do prefeito e o namorado da filha do prefeito. O Sejanus só falta morrer também de tanto medo, só que eles decidem abafar o que aconteceu. O Spruce fala que vai fugir, vai esconder as armas e é pra todo mundo agir normal. No final do show, a bomba explode, mas não dá pra acusar ninguém. A bomba que eu digo é, descobrem os corpos, só que não tem quem acusar. Aconteceu tudo no camarim da banda, só que assim, como ela tava basicamente o tempo todo cantando, não tinha como ninguém da banda ser acusado. Para todos os efeitos, eles estavam ali o tempo todo em cima do palco, quem ia saber que horas que foi. Não dava pra acusar ninguém, não dava pra saber de nada. Só que o Sejanus, como sempre, ele tá em choque, ele não consegue agir normal, ele tá praticamente se entregando, ele tá praticamente gritando, tipo, sou o culpado. E aí, se passam alguns dias, o Snow tem certeza que vão achar as armas, e se acharem as armas que o Spruce falou que ia esconder, o DNA dele tá na arma, ou seja, o Snow tá com o cu na mão, porque ele não sabe se ele pode confiar no Spruce ou não. Só, gente, que do nada prendem o Sejanus por traição. Absolutamente do nada anunciam que o Sejanus vai ser enforcado. Só falam que é por traição, não avisam qual. E nesse mesmo momento, o Spruce, que é quem escondeu as armas, ele chega na base ferido e acaba morrendo. Ou seja, ainda não ligaram o Snow a nada. Ninguém sabe por que o Spruce chegou ali ferido, ninguém sabe se acharam as armas. Os dias se passam e o Snow tá muito nervoso. Aí ele é chamado na sala do diretor e ele pensa, ferrou. O capitão diz pra ele que a doutora Gal recebeu o Gaio que ele mandou e que por isso o Sejanus foi morto, mas que ele podia ficar tranquilo, que ninguém ia ficar sabendo. Até aí, menos mal pro Snow, só que as armas ainda estão desaparecidas. Ele não faz ideia de onde o Spruce escondeu essas armas que estão com o DNA dele. Sem essas armas, ele nunca ia poder ficar tranquilo. Aí vai ter uma festa na base, é o aniversário do capitão, e o bando da Lucy foi chamado pra cantar na festa. Em um certo momento, ela chama o Snow num canto e fala que vai ter que fugir porque o prefeito tá caçando ela, achando que foi ela que matou a filha dele. O prefeito não tá dando sossego nem pra ela nem pro bando. O Snow pensa, você quer saber? Eu acho que eu vou junto com você, porque é só questão de tempo, eles vão descobrir as armas, vão ligar as coisas. Aí a Lucy fica meio estranha, tipo assim, ela comunicou que ia fugir, só que ao mesmo tempo ela não queria que o Snow fugisse com ela só tava informando.
E ela tava sacando qual que era do Snow, só que ela ficou com medo dele, com medo de negar e com medo de verbalizar que ela meio que tava entendendo como ele agia, e aí ela não teve alternativa a não se aceitar e eles combinam de fugir juntos no outro dia. Só que quando eles se encontram no outro dia, ele tá estranho e ele acaba falando pra ela, eu tô com muito medo porque eu já matei 3 pessoas. Só que ele falou isso sem pensar. E ela ficou meio assim, como assim 3? Você falou que só atirou na filha do prefeito e no Billy. Aí ele disfarça e fala, não, eu quis dizer que eu matei a mim mesmo. Só que nisso ela confirma as suspeitas dela de que foi ele que acabou entregando e matando consequentemente o C. James, que era o próprio amigo dele. E aí eles vão junto pra um lago que fica bem dentro da floresta. Eles já tinham ido lá uma vez nadar. Esse mesmo que fica dentro da campina, lá na trilogia principal, onde tem a casinha, o mesmo que a Katniss vai, enfim, é ali. Só que chegando nessa casinha, ele encontra o saco com as armas, com o DNA dele, que ele usou pra atirar no Billy e na filha do prefeito. E é aí que ele mostra toda a essência podre que ele tem, porque ele ia fugir com ela, certo? Ele amava ela, ele achava que a alternativa era os dois fugirem juntos, porque ele achou que iam descobrir uma hora ou outra que foi ele que atirou. Só que, no fundo, ele sabe que a Lucy já sacou qual é a dele, a Lucy não tá conseguindo disfarçar muito bem, e agora ele achou a arma, que a única coisa que incriminava ele. O que ele poderia fazer? Jogar essas armas fora. E a única pessoa na Terra que sabia de tudo que aconteceu era quem? A Lucy, que estava ali com ele. Ou seja, mas a Lucy, gente, ô menina esperta. E é agora que alguns ficam putos, porque temos uma guinada nessa fase final da história. A Lucy engana ele ali naquela casinha, ela consegue sair e sumir na floresta, só que ele acaba perseguindo ela. Mas não se sabe se ela realmente fugiu porque ficou com medo dele, ou se era o plano dela mesmo, de fugir sem ele, fugir sozinha, sumir no mundo. Aliás, a Lucy fugiu? Não sabemos, porque quando ele tá caçando ela ali naquela correria toda, ele atira pra tudo que é lado. Só que ele não consegue pegar ela, não existem pegadas de Lucy e muito menos corpo de Lucy. Cadê essa menina? O Snow agora já é outra pessoa nesse momento, ele tá muito puto, ele nunca amou ela na verdade, e agora ele tá inclusive com ódio. Até porque ele nunca quis fugir, ficar passando perrengue na floresta, ele queria, era uma maneira das coisas ficarem bem pra ele. Ele tava era com medo, né, de acharem as armas, então ele viu isso como a única saída. E aí ele pensa, bom, ela também tem muito a perder se ela voltar, então o que eu vou fazer? Eu vou jogar as armas no lago, não existe prova, ela não pode voltar de qualquer jeito, porque senão o prefeito vai perseguir ela, e se ela voltar, eu tô aqui pra deter ela, vou voltar pra base, vou ficar quietinho, não sei se ela morreu, não sei se ela fugiu, mas enfim, acredito que ela não vai voltar. Mas quando ele chega, o capitão da base chama ele. Um tempo atrás do C. James chegar, ele tinha feito um teste pra ser chefe dos pacificadores. Lembra que ele tava super deprê, aceitando que ia passar a vida ali de qualquer forma? Então, era muito difícil achar quem quisesse ser pacificador e ainda por cima achar um pacificador que fosse inteligente. O Snow era. Então ele fez a prova e aí nessa hora o capitão chama ele e fala assim, ó, pode arrumar suas coisas, você passou na prova, você vai ser capitão lá no Distrito 2. Aí ele, né, respira aliviado, ufa, pega o aerodeslizador, só que esse aerodeslizador deixa ele lá na capital e ele não entende nada. Quem tá ali esperando ele é a doutora Gal e ela fala que isso foi um teste pra ele, que nunca foi a intenção deles deixar ele no distrito por 20 anos, mas que ele precisava ver com os próprios olhos tudo o que acontecia, por que os jogos eram assim, como as pessoas do distrito agiam, que assim ainda haviam rebeldes. Então, tudo que o Snow já sentia, ela foi fomentando ainda mais nele. Tipo, viu como que as pessoas de lá são? Viu que se der brecha, eles querem fazer rebelião? Viu que tem muitos rebeldes? E ele responde sim. E, inclusive, eu acho que tá pouca a repressão lá. Eles sequer assistem os jogos, devia ser obrigatório. É uma coisa horrorosa, até porque ele tá com muito ódio da Lucy, todo o ódio dele vem à tona, ele tá com raiva do pessoal do distrito. Mas, gente, isso só confirma que o Snow sempre foi podre. E se você não se convenceu ainda da podridão dele, no epílogo a gente descobre que o Snow agora tá por cima de tudo, estudando, muito bem quisto, tá ali fazendo faculdade. Ainda por cima, ele foi adotado pelos pais do C. James, ele tá vivendo no bem bom às custas do pai do menino que ele matou. A mãe do C. James, que era tão bondosa quanto o filho, ela se apegou ao melhor amigo do filho e meio que substituiu, sabe? Ela tava sofrendo tanto que foi uma forma de manter o filho por perto. Então, o pai do C. James estava proporcionando tudo do bom e do melhor pro Snow, enquanto que a mãe tava mimando ele como se fosse o filho, sabe? E ainda por cima, o Snow vai até o reitor com a desculpa de conversar com ele, zerar as coisas, né? Mas duas coisas acontecem, para isso a gente precisa voltar um pouquinho. Esse reitor, ele era viciado em remédio, ele vivia meio que chapado sempre, todos os dias da vida dele.
Lembra que ele foi o criador dos jogos oficial? Ele que teve ali a ideia de fazer isso em primeira mão? Ele que teve a ideia de criar os Jogos Vorazes, de pegar tributo e tal? O C. James tomava uns remédios para dormir na época lá que eles estavam no Distrito 12. O Snow foi até a sala do reitor com esses frascos, só que ele tá com o frasco na mão como se ele fosse jogar no lixo. Tipo assim, deixa eu aproveitar e jogar isso aqui no seu lixo que eu já ia jogar. Nessa conversa, o reitor acaba soltando porque que ele odeia tanto o Snow. Ele sempre implicou muito com o Snow. E ele fala que ele odiava, na verdade, também o pai do Snow, porque uma vez os dois eram alunos e eles estavam na aula da doutora Gal e o Casca, ele deu a ideia dos jogos, mas brincando. Era uma coisa tão absurda que ele jamais pensou que alguém ia pegar aquela brincadeira dele e transformar numa coisa real. Aí, à noite, quando ele foi beber num bar com o pai do Snow acabou embebedando ele, soltando tudo que ele tinha pensado. Tipo assim, é aquilo ali que você soltou na aula, como que você imaginou que seria? Foi arrancando tudo dele. Aí o Casca acabou soltando a língua. No outro dia, o pai do Snow levou a ideia para a doutora Gal como se fosse dele e a louca tirou do papel criando os jogos. Ou seja, não foi o Casca que criou os jogos em si. Ele teve sim a ideia, mas ele acabou soltando, achando uma coisa tão absurda que ele jamais queria repetir aquilo. O pai do Snow manipulou ele para levar todo o crédito como se fosse ideia dele. Só que depois o pai do Snow acaba morrendo, né? E o reitor então levou esse título de criador dos jogos. Não se sabe se o reitor ficou assim mal e viciado por arrependimento de ter dado a ideia ou se foi porque ele não levou os créditos. O fato é que aqueles remédios que o Snow jogou no lixo estavam envenenados. O Snow sabia que como o reitor era viciado, todo mundo sabia disso, ele ia acabar pegando o remédio no lixo, né? Então o reitor morre, todo mundo pensa que foi suicídio e o Snow se torna o líder dos idealizadores dos jogos. Ele diz que com certeza continuariam os jogos. Ele começa a ter umas ideias absurdas, jurando que ele foi manipulado pela Lucy, com ódio do amor que ele sentia por ela, enfim, várias coisas pesadas. E terminamos com a frase: toda Panem saberia um dia o que era inevitável. Snow cai como a neve, sempre por cima de tudo. E na trilogia, realmente encontramos o tirano que ele se tornou, especialista em venenos, claro. Vou deixar o trecho do epílogo lá no blog para vocês verem que o Snow realmente já estava muito alucinado, como ele realmente não tinha salvação. Se você gostou do resumão, deixa o like nesse vídeo, clica na marca d'água para se inscrever no canal se ainda não for inscrita, e se quiser comprar o livro, o link tá aqui embaixo. Você comprando através dele ajuda o canal a continuar em crescimento, não precisa comprar só livro, pode ser qualquer coisa, e eu te vejo no próximo vídeo. Sim, durante esse mês vamos falar muito de Jogos Vorazes aqui no canal. E aqui do lado tem o vídeo de abertura onde eu conto tudo que vai rolar, os vídeos que ainda vão sair e você já vai ficar por dentro do cronograma, então é só clicar no vídeo aqui do lado. Beijo!